Oi pessoal, eu sou Beatriz, sou professora de pediatria da Sanar. No nosso bate-papo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aleitamento materno, sobre a obesidade na infância e sobre tópicos da puericultura, focando no crescimento e desenvolvimento da criança. Nosso primeiro tópico vai ser aleitamento materno e eu quero te lembrar que o amamentar vai muito além do nutrir. O leite materno tem uma importância muito grande na prevenção de processos infecciosos, principalmente nas infecções do trato gastrointestinal e as infecções respiratórias. E isso acontece porque o leite materno é um alimento super completo e ele tem muitas células de defesa da mãe, tem muitos anticorpos maternos. Além dos anticorpos maternos, a gente tem a presença da lisozima, da lactoferrina, do fator bífido, da IgA secretória, que todos juntos favorecem e previnem processos infecciosos para as nossas crianças. E por isso, o leite materno deve ser dado para a criança de forma exclusiva até o 6º mês de vida, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e também Ministério da Saúde. Então a gente sabe que o leite materno e o aleitamento reduz de forma significativa a morbimortalidade, por conta dessa prevenção de processos infecciosos, mas também está relacionada à criação de vínculo, à criação de afeto entre o binômio mãe e bebê. Também está relacionado ao desenvolvimento da cavidade oral da criança, do motor oral da criança. Conforme a criança vai sugando, vai tendo uma sucção efetiva, a gente tem um desenvolvimento da sua cavidade oral. A gente sabe também que o aleitamento materno reduz muito o risco de alergia à proteína do leite de vaca e também reduz as chances e os riscos da criança, na sua idade adulta, desenvolver doenças metabólicas, como por exemplo o diabetes e outras doenças, como por exemplo a obesidade. No que diz respeito à mulher que amamenta, a mãe, a gente sabe que o aleitamento materno previne, por exemplo, câncer de útero, câncer de ovário, câncer de mama, pode ser um método contraceptivo e também previne doenças metabólicas, como por exemplo, diabetes mellitus tipo 2. A composição do leite materno ela vai se alterando conforme o tempo e conforme a mamada. A gente sabe que o leite do início da mamada é um leite mais ralo, um leite mais branquinho, que tem um menor teor de gorduras, mas que tem mais proteínas. E o leite do final da mamada, o leite posterior, é um leite que tem um maior teor de gorduras, que gera maior saciedade para a criança. E quando a gente faz uma comparação entre o leite materno e o leite de vaca, é importante você lembrar que o leite materno, o leite humano, ele é rico em alfa-lactoalbumina, que é uma proteína que tem uma melhor digestibilidade, que é uma proteína menos alergênica quando comparada com a beta-lactoglobulina, que é a proteína mais presente no leite de vaca, que ela tem uma menor digestibilidade, ela tem um maior poder alergênico. É importante você lembrar também que o leite de vaca tem um maior teor de sódio, e isso pode gerar uma sobrecarga renal para a criança. E no que diz respeito ao ferro, o leite de vaca tem um maior teor de ferro, porém, esse ferro não está tão disponível. Ao contrário do leite humano, tem um menor teor de ferro, mas esse ferro está mais disponível. Outro ponto que a gente precisa focar diz respeito à técnica da amamentação. A criança e a mãe devem estar bem posicionada. A criança deve estar no colo da mãe, barriga com barriga, de forma alinhada. O corpo não pode estar torcido, a cabeça não pode estar de lado, o rosto deve estar voltado para a mama da mãe e a pega deve ser uma pega efetiva, favorecendo uma boa sucção. A gente sabe que a criança deve pegar bem o seio materno, a sua boca deve estar bem aberta, o lábio inferior deve estar para fora, ou seja, evertido, e a areola deve estar mais visível acima da boca do bebê.
Uma técnica inadequada, seja ela uma pega ou um posicionamento inadequados, podem gerar complicações, e existem algumas complicações que são as mais comuns. E aí eu chamo a sua atenção para o engurgitamento mamário, para fissuras mamilares, né? Aquela amamentação que é muito dolorosa, que acaba sendo uma amamentação não prazerosa para a mulher. A mastite também pode ser uma complicação frequente, e ela é frequente nas puérperas, e normalmente o tratamento tende a ser com sintomáticos e a manutenção da amamentação quando não há nenhum processo infeccioso associado a abscessos ou alguma complicação mais grave. É importante a gente lembrar também das contraindicações ao aleitamento materno, que são 4, né, as contraindicações absolutas. Mães portadoras de HIV, mães portadoras de HTLV 1 e 2, crianças com diagnóstico de galactosemia ou mães que estejam fazendo tratamento com radiofármacos ou com antineoplásicos. Agora, para finalizar, eu quero trazer para vocês o meu momento flashcard, que aqui vai ser um alerta, né, para a gente lembrar as nossas mães que não existe leite fraco. Todo leite ele é adequado para as necessidades nutricionais e metabólicas das crianças. Vamos falar agora sobre obesidade, que é o distúrbio nutricional mais comum em todo o mundo e cada vez mais vem acometendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Para vocês terem uma ideia, né, trazendo um dado epidemiológico, no Brasil 25% dos adolescentes entre 13 e 15 anos têm o diagnóstico de obesidade. Então é um distúrbio nutricional que a gente precisa ter em mente, precisa se atentar e precisa intervir. O diagnóstico ele é feito pela avaliação do IMC, né? A gente usa normalmente na pediatria as curvas da OMS, que elas estão disponíveis de fácil acesso no próprio site do Ministério da Saúde, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente tem no seu material impresso também. E aí a gente vai avaliar, né? Vai classificar a criança conforme a idade. Te lembro que existem 2 tabelas da OMS, tem aquela tabela para crianças abaixo de 5 anos e uma outra tabela para crianças acima de 5 anos, de 5 a 19 anos. E aí eu vou te dizer quais são as classificações específicas para cada faixa etária. Quando a gente tem uma criança abaixo de 5 anos que tem um score Z de MC entre o +2 e o +3, a gente vai dizer que a criança tem sobrepeso. Se a criança abaixo de 5 anos tem um score Z de MC entre o +3 para cima ou acima de +3, a gente vai dizer que a criança tem um diagnóstico de obesidade. E aí isso vai mudar conforme a idade da criança, né? Quando ela completa 5 anos até os seus 19 anos, a gente tem uma diferença nessa classificação. Quando a criança tem o IMC no score Z entre +1 e +2, a gente tem o diagnóstico de sobrepeso. Quando ela tem entre o +2 e o +3 de score Z para o IMC, ela tem o diagnóstico de obesidade. E acima do score Z +3, a gente já vai dizer que a criança tem uma obesidade grave. E aí você me pergunta, qual é a origem, qual é o fator mais relacionado com a obesidade na faixa etária pediátrica? Eu não vou te dar essa resposta ao certo, porque é uma etiologia multifatorial, tem predisposição genética, tem predisposição ambiental, está relacionada a fatores comportamentais, a nutrição da criança, a prática de exercícios físicos, né? Tem aquele desbalanço, desequilíbrio entre o que a criança ingere e o que a criança gasta, e existem alguns fatores de risco, né, para a predisposição à obesidade. Crianças que têm um desmame precoce, ou seja, um desmame abaixo de 6 meses de vida, crianças que têm obesidade na família, crianças que têm um hábito alimentar inadequado, uma dieta rica em carboidratos, rica em lipídios, né, gorduras, crianças que são sedentárias, que não praticam nenhuma atividade física, crianças que têm comportamentos alimentares inadequados, né? Desde a sua primeira infância tendem a ter distúrbios metabólicos e também tendem a cursar com obesidade. E aí você como médico, você como pediatra, precisa fazer esse rastreio, não apenas quando você dá o diagnóstico, né? A gente precisa trabalhar com a prevenção, a gente precisa trabalhar com o diagnóstico precoce, e para isso a gente tem que fazer
um rastreio. A gente tem que fazer as medidas antropométricas, colocar todas elas nas curvas específicas, fazer a aferição da circunferência abdominal, fazer a avaliação da pressão arterial nessas crianças com o manguito adequado, com o método auscultatório, avaliar se a criança tem uma pressão arterial acima do P95 para a idade, para o seu sexo, para a sua altura. Precisa avaliar alguns exames laboratoriais, aí eu chamo a sua atenção para colesterol total e frações, lipidograma, né, triglicerídeos. Precisa avaliar TGO, TGP, avaliar se essa criança tem já uma repercussão, por exemplo, relacionada à esteatose hepática. Preciso checar se essa criança tem algum distúrbio metabólico associado, se tem o diagnóstico de diabetes, se tem o diagnóstico de hipotireoidismo. Então eu preciso lançar mão de um rastreio clínico e laboratorial para pensar e diagnosticar de fato a obesidade nessas crianças, certo? Quando eu tenho o diagnóstico, eu preciso intervir, e a forma precoce de intervenção, ela está relacionada a melhores desfechos. E aí a gente precisa orientar mudanças de estilo de vida, mudanças de hábito de vida, né? Prática de exercícios físicos compatíveis com o status da criança, compatíveis com a situação socioeconômica da criança, com o quadro clínico da criança de uma forma geral. Orientar também alterações na dieta e raramente, pessoal, pouquíssimas vezes a gente tem necessidade de prescrever medicações, né? Quando a criança já tem alguma comorbidade associada e não tem jeito, a gente precisa prescrever medicações. Meu momento flashcard sobre esse tema diz respeito, na verdade, ao diagnóstico precoce e intervenções também precoces, né? As provas gostam disso, e para sua vida médica e para sua vida de prova, a gente precisa rastrear, e aí as curvas da OMS são ferramentas importantes no rastreio e no diagnóstico da obesidade na infância. Agora a gente vai falar sobre a puericultura, e o nosso foco aqui vai ser o crescimento e o desenvolvimento da criança. A gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso de forma mais detalhada, mas eu quero focar no que é mais importante. Primeiro a gente vai começar falando sobre o crescimento da criança. A gente sabe que existem curvas específicas de crescimento da criança, e as mais utilizadas são as curvas da OMS, que são de fácil acesso, são aquelas curvas que estão na caderneta da criança, que podem ser encontradas no site do Ministério da Saúde, da própria OMS ou da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente sabe que existe uma perda ponderal fisiológica na primeira semana de vida da criança. O recém-nascido tende a perder cerca de 10% do seu peso na sua primeira semana de vida, mas ele recupera esse peso a partir do 10º dia de vida. E após isso, a gente tem marcos ponderais específicos. Todos esses marcos estão no seu material escrito, na sua apostila, e eu vou te lembrar, estão aqui também no meu resumo. A gente precisa ter em mente que no primeiro trimestre de vida, a criança tende a ganhar cerca de 30 gramas por dia. Após isso, no seu segundo trimestre de vida, a criança passa a ganhar 20 gramas por dia em média. E a partir do seu terceiro trimestre de vida, esse ganho ponderal cai para 15 gramas por dia. E no seu quarto trimestre, a gente tem cerca de 12 gramas por dia de ganho ponderal. No que diz respeito ao perímetro cefálico, a gente também tem alterações conforme a faixa etária da criança. A criança, no seu primeiro trimestre de vida, tem um aumento de cerca de 2 centímetros por mês do seu perímetro cefálico, caindo para 1 centímetro por mês no seu segundo trimestre de vida. E aí, quando ela entra no seu segundo semestre de vida, o seu perímetro cefálico cresce menos, cresce meio centímetro por mês. E se você fizer os cálculos, isso vai dar um total de 12 centímetros por ano de aumento do perímetro cefálico. Existe uma regra prática que a gente costuma utilizar na pediatria que fica mais fácil essa memorização da curva ponderal da criança. Olha qual é essa forma de memorizar, de decorar, de gravar o crescimento da criança. A criança vai dobrar o seu peso aos 5 meses de vida, vai triplicar aos 12 meses de vida e vai quadruplicar o seu peso aos 2 anos. E sempre a gente
vai levar em consideração as curvas do OMS, né, que são as curvas padronizadas aqui no nosso país e na maior parte dos países do mundo. No que diz respeito ao desenvolvimento da criança, é importante a gente ter em mente que o desenvolvimento ele é crânio-caudal, ou seja, a criança ela começa o seu desenvolvimento sustentando a cabecinha, e isso acontece por volta dos 3 meses de vida. Após isso, ela começa a pegar objetos, ela começa a passar objetos de uma mão para outra, isso por volta dos 4 meses de vida. Após isso, aos 6 meses de vida, ela começa a sentar com apoio, né, e começa a transferir mais objetos, né, passar um objeto de uma mão para outra. Até então ela só levava os objetos mais à boca. A partir dos 9 meses de vida, ela passa a engatinhar, né, ela tem uma mobilidade muito maior e ela passa a exercer movimentos finos, principalmente o movimento de pinça. Aos 12 meses de vida, ela passa a andar com apoio e também passa a falar palavras, que podem ser 1 ou 2 palavras, certo? Todos os outros marcos do desenvolvimento estão na sua apostila, você não precisa se preocupar. No que diz respeito ao segmento dessa criança, a gente já viu que a amamentação deve ser exclusiva até o 6º mês de vida e complementada até o 2º ano de vida. Quando a gente chega no 6º mês de vida, a gente vai fazer a introdução alimentar da criança. E essa introdução ela é iniciada com as frutas. A gente orienta o consumo das frutas, principalmente aquelas frutas mais docinhas, né, que são mais palatáveis para a criança. Normalmente a gente começa uma fruta em um horário e vê a aceitação da criança, depois coloca a fruta em um outro horário, por exemplo, o lanche da tarde, sempre as frutinhas amassadas, nunca liquidificadas, e também não devemos ofertar na forma de suco. É importante a gente lembrar que conforme a criança for aceitando as frutinhas, a gente pode prosseguir para as papas principais, né, que são as papas que já têm verduras, legumes, proteínas, né, que acabam sendo alimentos mais complexos e mais nutritivos para a criança. É importante lembrar também que o sal não deve ser oferecido até a criança completar 1 ano de vida e o açúcar não deve ser oferecido até a criança completar 2 anos de vida. E o meu momento flashcard diz respeito aos mitos da amamentação e os mitos da alimentação. Os da amamentação eu já falei na primeira aula, e os da alimentação eu quero chamar a atenção para os alimentos alergênicos, que eles podem sim ser introduzidos logo na introdução alimentar. Antigamente eles não podiam, mas agora podem sim. Então, a partir do 6º mês de vida, eu posso introduzir ovo e, por exemplo, peixes, né, que são alimentos mais alergênicos. E aqui eu quero fazer um resumo da nossa aula. Na primeira parte a gente viu um pouco sobre o aleitamento materno, sobre os benefícios do aleitamento materno. Depois a gente falou sobre a obesidade, a importância do diagnóstico e da intervenção de forma precoces. E agora a gente falou um pouquinho sobre o crescimento e o desenvolvimento da criança e a importância do pediatra e do médico de uma forma geral nesse segmento de puericultura. Olá pessoal, eu me chamo Beatriz e a gente vai falar hoje sobre alguns tópicos importantes na pediatria. A gente vai começar o nosso bate-papo falando sobre deficiências vitamínicas, depois a gente vai falar sobre a desnutrição energético-proteica e por fim a gente vai falar sobre a anemia ferropriva. Para começar, a gente vai focar inicialmente nas hipovitaminoses, que são as deficiências vitamínicas. Para começo de conversa, é importante você ter em mente durante uma consulta, durante uma entrevista, na sua anamnese, é importante você tentar entender o contexto socioeconômico, cultural e comportamental daquela família, para você ter uma ideia de como devem ser os hábitos alimentares da criança em questão. E no exame físico e na própria anamnese, a gente já consegue ter uma ideia da possibilidade ou até mesmo dar o diagnóstico de algumas hipovitaminoses. Para começar, a gente vai falar sobre a hipovitaminose A, ou seja, a deficiência de vitamina A, que normalmente tem repercussões que podem ser repercussões cutâneas ou repercussões
oculares. De repercussões oculares, a gente sabe que a hipovitaminose A está relacionada com a cegueira noturna. É uma das principais causas de cegueira evitável na faixa etária pediátrica. É aquela criança que de noite passa a não enxergar tão bem. De dia ela enxerga bem, mas de noite ela tem uma dificuldade na sua acuidade visual. A longo prazo, essas crianças, elas podem cursar com manchas que são conhecidas como manchas de Bitot, que são manchas branco-acinzentadas em conjuntiva. Essas crianças também podem ter a sensação de olho seco, que é a conhecida xerose conjuntival. Na parte cutânea, essas crianças normalmente têm também a sensação de pele seca, né, que é a xerodermia, e também elas podem evoluir com lesões que são lesões relacionadas a uma hiperceratose ou uma hiperqueratose folicular. Pensando nisso e para prevenir, né, a cegueira, para prevenir o acometimento cutâneo dessas crianças e pensando no fato de que a nossa dieta, a dieta das nossas crianças não supre a quantidade desejada de vitamina A, foi promulgado o programa de suplementação de vitamina A, que está presente em todos os municípios do nosso país. E esse programa de suplementação varia a dose conforme a idade da criança. Isso tem no seu material escrito e aqui tem no meu roteiro também. A partir de 6 meses de vida até o 11º mês de vida, a gente vai fazer a suplementação em megadoses de 100.000 unidades a cada dose, em dose única. A partir do 12º mês de vida, ou seja, 1 ano de vida, até a criança completar 59 meses de vida, a gente vai ter uma dose dobrada, ou seja, 200.000 unidades, só que agora não mais em dose única, agora a cada 6 meses. Saindo da vitamina A, passando para a vitamina D, que quando em quantidades inadequadas está relacionado ao raquitismo, a alterações ósseas, a alterações no crescimento e desenvolvimento da criança. É super importante a gente pensar na hipovitaminose D e mais importante do que isso é a gente fazer a profilaxia, que deve ser iniciada na primeira semana de vida da criança. E a gente vai iniciar essa profilaxia na primeira semana de vida com a dose de 400 unidades por dia de vitamina D. A gente faz essa suplementação até os 12 meses de vida. Após isso, a criança continua recebendo a vitamina D, só que agora com uma dose maior. A dose passa a ser 600 unidades por dia de 12 meses até a criança completar 2 anos de vida. Um ponto importante é que a criança deve ser exposta ao sol logo no iniciozinho da manhã ou no final da tarde, a partir da 2ª semana de vida. Saindo da vitamina D, indo para o zinco, que é o conhecido cofator dos cofatores, né? O zinco é um elemento super importante e às vezes menosprezado, vamos dizer assim. O zinco tem uma relação direta com o processo imunológico da criança e quando há uma deficiência de zinco, a gente pode estar diante de uma criança predisposta a infecções. A deficiência de zinco está relacionada a lesões periorifícios, normalmente lesões periorais, lesões perianais. Podem ser lesões eritemato-descamativas, né, que respondem bem à suplementação de zinco. Não esqueça do zinco. E o meu momento flashcard diz respeito à nossa suspeita, na nossa anamnese, no nosso exame físico das hipovitaminoses. Às vezes a gente consegue até mesmo dar o diagnóstico a partir de uma boa anamnese e um bom exame físico. Oi pessoal, agora a gente vai falar sobre a desnutrição energético-proteica, a conhecida
DEP. E para começo de conversa é importante a gente entender que a desnutrição energético-proteica está relacionado a um desequilíbrio entre o suprimento de energia, entre o suprimento calórico e as demandas do organismo. E isso faz com que a criança, com que o adolescente esteja mais suscetível a, por exemplo, quadros infecciosos, quadros metabólicos e alterações hidroeletrolíticas. Para a gente fazer a classificação antropométrica da criança desnutrida, a gente pode avaliar, utilizar algumas classificações bem específicas. Existem 3 principais, que são a classificação de Gomes, que foi modificada por Bengoa, a classificação de Waterloo, que foi modificada por Batista, e a classificação da OMS, Organização Mundial da Saúde, que vai ser a classificação usada nesse nosso bate-papo, que é inclusive a classificação que é mais utilizada mundialmente. As outras classificações estão disponíveis no seu material escrito, não deixe de dar uma checada. Falando sobre a classificação da OMS, ela traz pra gente que a criança tem desnutrição energético-proteica quando ela tiver um score Z de peso para estatura abaixo de -3. Ela diz pra gente que esse diagnóstico também pode ser dado quando a circunferência braquial da criança for abaixo de 11,5 centímetros, ou quando a criança tiver a presença de edema em pés, naquelas crianças com um quadro clássico de Kwashiorkor, ou seja, quando a criança tiver uma desnutrição energético-proteica grave e esse edema estiver relacionado a esse quadro nutricional. E quando a gente fala em desnutrição energético-proteica grave, nos vem à mente 2 manifestações clínicas, dois tipos de desnutrição energético-proteicas que são os mais clássicas, que são o Kwashiorkor e o marasmo. Eu vou começar falando sobre o Kwashiorkor, que normalmente acomete crianças maiores, que são aquelas crianças que têm um quadro de ascite, um quadro de edema, crianças que têm faces de lua cheia, que são crianças que têm alterações de fâneros, alterações de pele, lesões hipocrômicas, lesões hipercrômicas, lesões descamativas, que tem perda de cabelos, tem cabelos que tem uma textura alterada, cabelos mais quebradiços, muitas vezes descorados. São aquelas crianças que você palpa um fígado e ela tem hepatomegalia, por vezes ela tem esteatose hepática, e aquela criança mais apática. Já o marasmo, ele acomete crianças menores, normalmente lactentes, crianças abaixo de 12 meses de vida. E aqui, pessoal, a gente tem um emagrecimento acentuado. É aquela criança que está muito desnutrida, é aquela criança que tem um aspecto marasmático e que normalmente tem um olhar muito vivo, aquela criança hipoativa que por vezes pode estar muito irritada, ter uma irritabilidade bem importante, que tem uma atrofia muscular, uma atrofia subcutânea, a ponto de ter a perda das bolas de Bichat, que é uma região em que a gente tem uma maior quantidade de tecido subcutâneo. É aquela criança que tem uma face senil, uma face semiesca, aquela criança que tem um emagrecimento tão visível que você consegue ver, consegue delimitar bem as suas costelas, as nádegas são mais hipotróficas, um quadro clínico diferente da criança com Kwashiorkor. E quando você está diante de uma criança que tem um diagnóstico de desnutrição energético-proteica, você precisa seguir um protocolo específico. E esse protocolo é composto por 3 fases. A primeira fase é a fase de estabilização, a segunda fase é a fase de reabilitação e a terceira fase é a fase de acompanhamento ambulatorial. Cada nome explica o que cada fase faz. A primeira fase faz a estabilização. Eu vou estabilizar o meu paciente do ponto de vista clínico e hemodinâmico. Eu vou iniciar a antibiótico terapia porque todo paciente desnutrido é um paciente potencialmente infectado. Após essa compensação inicial, eu parto para a segunda fase, que aí eu vou ter um aumento da taxa calórica, eu vou visar uma recuperação ponderal, isso aos poucos, eu não posso sobrecarregar o meu paciente. E após essa fase de reabilitação, o paciente tem condições de acompanhamento ambulatorial, segmento ambulatorial
com todas as suas reposições vitamínicas sendo seguidas, com um acompanhamento do seu peso, da sua estatura e de todas as suas medidas antropométricas. O meu flashcard para aqui, né, para esse tópico, diz respeito ao fato de que a criança com DEP, a criança desnutrida, ela vive num limiar metabólico, num limiar infeccioso e imune muito importantes. E você precisa ter em mente isso para agir de forma precoce para evitar possíveis complicações. Vamos falar agora sobre a anemia ferropriva, que é a principal anemia carencial da faixa etária pediátrica. Como o próprio nome já diz, a anemia ferropriva está associada a valores inadequados de hemoglobina e normalmente a gente tem uma carência de ferro associada, que pode estar relacionada a um caráter nutricional, um caráter alimentar, mas também pode estar relacionada a processos infecciosos, a doenças crônicas, como por exemplo, doenças consumitivas, doenças com caráter desabsortivo e também pode estar relacionada a medicações que impeçam ou dificultem a absorção do ferro no organismo da criança. Como manifestações clínicas, as crianças que têm a anemia ferropriva, elas podem ter um quadro clínico muito diverso e também muito inespecífico. A criança pode ficar mais apática, pode ficar mais descorada, com uma palidez, pode evoluir com um quadro de astenia, mas também pode ter um quadro de irritabilidade. E o que chama atenção é que essas crianças podem ter alterações cognitivas, podem ter alterações no apetite, no paladar, podem a longo prazo também evoluir uma taquicardia, que é uma taquicardia compensatória, né, já que há uma diminuição dos índices de hemoglobina, né, no organismo da criança. E a gente pode ter manifestações de doença mesmo, manifestações de doença crônica a longo prazo quando não tratadas. O que a gente preconiza é que o diagnóstico seja feito de forma precoce e que a conduta também seja feita de forma precoce, né? O tratamento seja feito de forma precoce. E para dar o diagnóstico, a OMS estabelece critérios específicos de valores de hemoglobina que variam conforme a faixa etária da criança. Eu vou dizer para vocês como é feito esse diagnóstico atualmente. A OMS diz pra gente o seguinte: o ponto de corte de anemia para crianças entre 6 meses a 60 meses de vida é de valores de hemoglobina abaixo, valores menores que 11 gramas por decilitro. Agora, para crianças entre 5 a 11 anos, a gente vai usar o ponto de corte abaixo de 11,5 gramas por decilitro, ou seja, 11,5 gramas por decilitro acaba sendo o ponto de corte para as crianças acima de 5 anos de idade. Pensando nas repercussões a longo prazo, pensando nas repercussões até mesmo agudas da anemia, foi preconizado que houvesse uma suplementação no suporte nutricional das nossas crianças. E aí entra o suporte de reposição, de suplementação de ferro nos alimentos farináceos, né, que ocorre no nosso país. E a gente sabe também que essa reposição, que esse tratamento pode ser feito a partir de sais de ferro. E a gente tem o sulfato ferroso como o principal sal de ferro utilizado no nosso país, né? Inclusive é o que é mais prescrito, o que é mais indicado atualmente, né? Por conta da sua fácil acessibilidade e também pelo seu efeito, né? Por desfechos favoráveis. A gente tem o sulfato ferroso, mas a gente tem o fumarato ferroso e também tem o gluconato ferroso, que todos têm o mesmo objetivo, que é repor os estoques de hemoglobina, os estoques de ferro e melhorar os valores de hemoglobina nas nossas crianças. A orientação é que esses sais de ferro sejam administrados longe das refeições, não são perto das refeições, pelo menos 1 hora entre as principais refeições, idealmente antes das refeições e idealmente acompanhado de um suco ou de um alimento, uma fruta cítrica, para melhorar a absorção.
Quando a gente fala na profilaxia, né, dos recém-nascidos, a gente precisa lembrar que a dose de reposição, de suplementação de ferro para os recém-nascidos vai variar conforme o peso de nascimento e vai variar conforme o fato da criança ter sido ou não ter sido prematura. Se a criança não foi prematura, né, se foi um RN termo, com peso adequado, com peso acima de 2,5 kg, a gente vai fazer uma suplementação de ferro de 1 miligrama por quilo por dia até 24 meses de vida. Agora, se a criança foi uma criança de termo, porém foi uma criança que teve um peso abaixo de 2,5 kg, a gente vai fazer uma profilaxia com a dose dobrada. Aí eu já vou fazer a dose de 2 miligramas por quilo por dia a partir de 30 dias de vida até um ano, né? Por um ano. Aí eu vou continuar fazendo essa profilaxia. E aqui eu quero lembrar para vocês, como meu momento flashcard, que é importante a gente pensar na possibilidade, suspeitar de anemia ferropriva, anemia carencial e atuar de forma precoce, porque as repercussões elas podem ser crônicas, mas elas também podem ser agudas. E nesse nosso bate-papo a gente começou falando sobre as deficiências vitamínicas. É importante lembrar da hipovitaminose A, da hipovitaminose D e a deficiência de zinco. Depois a gente falou sobre a desnutrição energético-proteica, a gente falou sobre o marasmo, o kwashiorkor e as 3 fases do protocolo da desnutrição energético-proteica. E agora a gente falou sobre a anemia ferropriva, sobre as suas manifestações clínicas e as formas de tratamento. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo mini resumo. Oi pessoal, aqui é a Natália, professora de pediatria, e hoje a gente vai falar sobre imunizações. E eu vou trazer 3 coisas que mais caem na prova do Revalida INEP: calendário de vacinação, eventos adversos pós-vacinais e profilaxia pós-exposição ao tétano e à raiva. Vamos começar falando do calendário de imunizações, e lá na sua apostila você encontra esse calendário atualizado, é importante você dar uma olhada, mas aqui eu quero frisar as modificações do ano de 2020 do Programa Nacional de Imunizações. Primeira coisa foi a adição de um reforço contra a meningite em adolescentes com a meningo ACWY, que é aplicada entre 11 anos e 12 anos. Lembrando que na faixa etária dos adolescentes também existe uma outra vacina que é específica para os adolescentes, que é a vacina do HPV, aplicada em 2 doses em meninas de 9 a 14 anos e em meninos de 11 a 14 anos. Também em 2020, a vacina da febre amarela se tornou obrigatória em todo o território nacional. A primeira dose é feita aos 9 meses de vida e o reforço é feito aos 4 anos de vida. Se eu estou vacinando uma criança que tem mais de 5 anos pela primeira vez contra a febre amarela, eu não preciso de reforço, basta uma dose e ela é válida para toda a vida. E também em 2020 houve uma ampliação da idade da vacina contra a influenza. Agora ela é fornecida para crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. E além de ser fornecida para idosos, ela também é aplicada em adultos de 55 a 60 anos. Vamos falar agora de algumas situações especiais de vacinação. Por exemplo, situações de surto, de sarampo e da febre amarela. Nessas situações de surto, eu posso antecipar essas vacinas a partir dos 6 meses de vida. Mas isso não desobriga a realização do calendário vacinal posterior. Então, por exemplo, surto de sarampo. Antecipei a vacina do sarampo para uma criança a partir de 6 meses. Ela ainda tem que receber a vacina tríplice viral com 1 ano de vida e a tetraviral com 15 meses de vida. Lactantes em situações de surto, né? Então, lactantes que amamentam crianças menores de 6 meses e que moram em regiões com uma grande quantidade de casos de febre amarela. Teoricamente, a gente não dá uma vacina de agente atenuado para uma mulher que está amamentando, mas nessa situação você vai ter que pesar risco-benefício e, em geral, se faz a vacinação também de mulheres que estão amamentando. Em geral, a gente recomenda que você interrompa a amamentação por pelo menos 10 dias depois da vacinação dessa mulher,
que é o período de viremia. Ainda dentro das situações especiais, existe a questão da vacinação do recém-nascido prematuro. A vacinação do prematuro é sempre feita de acordo com a idade cronológica e tem algumas especificidades. Então, por exemplo, a BCG, que é uma vacina intradérmica, só pode ser aplicada quando esse bebê atinge 2 kg de peso. Antes disso não dá, vou adiando. Quando eu tenho um bebê com peso de nascimento inferior a 1 kg, então um extremo baixo peso, a gente indica a DTP acelular ao invés da DTP normal, isso por conta do risco de apneia. E quando eu tenho uma criança que está internada ainda na unidade neonatal por ocasião da vacinação contra o rotavírus ou contra a poliomielite oral, que são vacinas orais que têm excreção fecal desse vírus atenuado, a gente não faz essa vacina dentro do berçário, porque eu posso ter contaminação de outros bebês por conta desse vírus vacinal atenuado que sai no cocô. Além disso, e já puxando esse gancho, pessoas que convivem com imunodeprimidos também não podem receber vacina oral da poliomielite, pelo mesmo motivo, porque excreta o vírus atenuado da poliomielite e pode contaminar esse imunodeficiente, mas esses comunicantes domiciliares podem receber rotavírus, não tem nenhum problema. Então vamos lá para o nosso momento flashcard para lembrar que vacinação em situações de surto eu posso fazer vacina da febre amarela e vacina tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola a partir de 6 meses. E essa é uma dose extra, eu ainda mantenho a necessidade de fazer o calendário vacinal conforme ele está indicado a partir daí. Vamos falar agora de eventos adversos pós-vacinais. É importante que você saiba que as vacinas BCG, DTP, vacina oral da poliomielite e vacina da febre amarela têm alguns eventos adversos específicos. Na sua apostila você não pode esquecer de estudar evento adverso da vacina oral da poliomielite e da febre amarela, porque aqui eu vou falar de evento adverso a BCG e a DTP, que são os dois mais cobrados na prova do Revalida e INEP. Vamos começar falando sobre a evolução normal da BCG, que é a única vacina intradérmica do nosso calendário. Depois de 1 a 2 semanas da aplicação, aparece uma mácula no local de aplicação. 3 a 4 semanas depois, uma pústula, que evolui para uma úlcera com 4 a 5 semanas, e essa úlcera em geral tem em torno até 10 milímetros, então até 1 centímetro de diâmetro, e depois eu tenho cicatrização. Essa cicatrização geralmente ocorre entre 6 e 12 semanas de evolução, mas pode demorar até 6 meses. Antigamente, quando essa criança não evoluía com aparecimento de cicatriz depois da BCG, a gente indicava a revacinação com BCG, mas isso não é mais recomendado desde o ano de 2019. Então, não tem cicatriz, tudo bem, se tem comprovação vacinal, não precisa revacinar com BCG. Além disso, na evolução normal da aplicação da BCG, toda criança evolui com uma linfadenopatia ganglionar regional, em região axilar, supra ou infraclavicular à direita. Em geral, é uma linfadenopatia que tem menos do que 3 centímetros de diâmetro e não tem sinais flogísticos, e geralmente ela some em até 3 meses de evolução. É importante conhecer essa evolução normal, porque o que foge do normal é um evento adverso à vacina BCG. Então vamos falar da conduta que deve ser tomada diante de cada um desses eventos adversos. Se você tiver aparecimento de cicatriz queloide, ou se você tiver uma linfadenopatia regional não supurada, tipo essa que aparece na evolução normal, só que tem mais de 3 centímetros de diâmetro, é um evento adverso, mas nessas situações você não precisa fazer nada, você vai apenas observar esse paciente. Se você tiver um abscesso subcutâneo quente, com sinais flogísticos no local de aplicação de BCG, o que aconteceu? Provavelmente houve uma contaminação bacteriana secundária ali no momento da aplicação. Você precisa de antibiótico para germe de pele, tipo uma cefalexina, para resolver o problema. Se no local de aplicação da BCG eu tenho a formação de uma úlcera, mas é uma úlcera muito grande, ela tem mais de 1 centímetro de diâmetro, ela tem duração superior a 12 semanas, então foge do habitual,
ou se aparecer um granuloma no local de aplicação, ou se eu tenho um abscesso subcutâneo frio, tem um abscesso ali, mas não tem sinais flogísticos associados, ou se eu tenho uma linfadenopatia regional, axilar, supra ou infraclavicular à direita, porém supurada, que está pus. Nessas situações está indicado o uso de isoniazida até a regressão dessa lesão. Depois eu suspendo o medicamento e observo esse paciente por mais 3 meses para ver o que vai acontecer. E se, por acaso, aparecer uma reação lupoide no local de aplicação, ou se eu tiver linfonodos aumentados de outras regiões ou lesões em outros órgãos, ou seja, a disseminação, daí eu tenho indicação de tratar esse paciente com esquema tríplice. E detalhe que aqui o esquema tríplice é feito com rifampicina, isoniazida e etambutol por 2 meses e depois 4 meses de rifampicina e isoniazida. Não uso pirazinamida aqui porque o bacilo aqui de Calmette-Guerin, que forma a BCG, né, que é um Mycobacterium bovis, ele é resistente à pirazinamida, então não tem indicação de seu uso nessa situação. Falamos então dos eventos adversos da BCG e agora eu vou falar dos eventos adversos à DTP. Lembrando que a DTP é a tríplice bacteriana e ela compõe a pentavalente. Ela é aplicada com 2, 4 e 6 meses de vida e depois eu tenho o reforço da DTP isolada com 15 meses de vida e com 4 anos de vida. Os eventos adversos dessa vacina estão todos relacionados ao componente pertussis, ao componente que protege contra a coqueluche em células inteiras. Ele é um componente muito reatogênico. E também, dependendo do evento adverso que a criança apresenta, eu tenho uma modificação de como vai ser o esquema vacinal posterior, já que eu já mostrei para vocês que essa criança toma essa vacina aí várias vezes até os 4 anos de vida. Então, se a criança evoluir com febre, detalhe que a DTP é uma das vacinas que mais dá febre no nosso calendário, ou se ela evoluir com choro inconsolável, que é aquele choro persistente, incontrolável e ininterrupto por mais de 3 horas, em geral nas primeiras 48 horas depois da vacinação. Esses são 2 eventos adversos chatos que dão muito trabalho, mas que não modificam o esquema vacinal posterior. Eu posso manter o esquema. Agora, se a criança evoluir com um episódio hipotônico hiporresponsivo, que se caracteriza pela tríade hipotonia, hiporresponsividade e alteração de cor, tanto para cianose quanto para palidez, é um episódio que geralmente dura minutos, então de 6 minutos a 30 minutos e que aparece de 3 a 4 horas depois da vacina, ou se o paciente evoluir com alguma convulsão depois da vacina, eu tenho que modificar o esquema vacinal posterior. Ao invés de usar a DTP, células inteiras, eu vou usar a DTP acelular. Lembrando que esses eventos adversos não têm relação com nenhuma sequela neurológica, em geral fica tudo bem, a recuperação inclusive é espontânea. Se o paciente evoluir depois da aplicação da DTP, com encefalopatia pós-vacinal, então manifestações psiquiátricas, sintomas focais, motores ou sensitivos, daí eu vou completar o esquema vacinal posterior com a dupla infantil D, letra maiúscula, T, letra maiúscula, ou seja, eu vou tirar todo o componente da coqueluche dessa vacina. E se o paciente evoluir com anafilaxia, daí eu não posso fazer mais nenhuma dose da DTP, ele fica sem essa vacina para o resto do esquema. Então vamos agora para o nosso momento flashcard, os 2 eventos adversos específicos pós-vacinais que mais aparecem na prova do Revalida-INEP são úlcera com diâmetro superior a 1 centímetro no local de aplicação de BCG ou linfadenopatia regional supurada. Ambos são eventos que indicam o uso da isoniazida até a regressão da lesão. E no caso da DTP, o evento adverso que mais aparece em prova é o episódio hipotônico hiporresponsivo, que indica a troca da vacina posterior para DTP acelular. Vamos agora para o nosso terceiro e último tema, profilaxia pós-exposição, e eu quero começar falando do tétano. Então, quando eu estou diante de um paciente que teve um ferimento de risco para tétano, eu tenho que avaliar 2 coisas. A história de vacinação contra o tétano desse paciente e o tipo de ferimento.
Lembrando que com relação à vacina, a gente faz o uso da DTP apenas em menores de 7 anos. A partir dos 7 anos, a gente usa a dupla adulto, que é o D, letra minúscula, T, letra maiúscula. Eu considero que o paciente tem vacinação completa quando ele tomou pelo menos 3 doses de alguma vacina contra o tétano. Lembrando que a gente tem reforço da vacina contra o tétano a cada 10 anos com a dupla adulto. Sempre que eu estou diante de um ferimento de risco para tétano, eu tenho que lavar bem, inclusive com um antisséptico, remover corpo estranho, enfim, lavar bem. Se eu estou diante de um ferimento limpo e superficial, você vai apenas analisar a situação vacinal. Então, se ele tiver uma vacinação incompleta, ou seja, menos de 3 doses, daí eu preciso completar com vacina. Ou se está faltando reforço, a última vez que ele fez essa vacina foi há mais de 10 anos, também vou fazer a dupla adulto nesse meu paciente. Agora, se eu estou diante de um ferimento de alto risco, que é aquele ferimento profundo, sujo, com corpo estranho, feito por arma de fogo, arma branca, mordedura de animal, queimadura, politraumatizado, fratura exposta, então ferimento de alto risco para tétano, daí está indicado o uso de vacina se o paciente tem esquema vacinal incompleto e se a última dose foi há mais de 5 anos. Aí aqui cai o tempo que eu considero ok para a última dose. Há mais de 5 anos esse paciente vai ter que tomar vacina porque é um ferimento de alto risco. E eu vou considerar o uso de imunoglobulina antitetânica ou de soro antitetânico nesse paciente que teve um ferimento de alto risco para tétano e que também tem uma vacinação incerta, desconhecida ou com menos de 3 doses. Não precisa naqueles pacientes que têm vacinação completa e são saudáveis. Lembrando que a gente sempre vai preferir a imunoglobulina antitetânica ao invés do soro antitetânico, porque tem menos evento adverso associado, e aí eu vou aplicar ali ao redor do ferimento e o que sobrar da dose eu vou dar intramuscular, sempre num local diferente da vacina, se houver indicação de aplicação de vacina. Vamos falar agora de profilaxia contra a raiva, e aqui novamente eu tenho que analisar algumas coisas para decidir quanto à conduta. Tenho que analisar as condições do animal e a natureza da exposição. Eu considero que o acidente foi leve quando é um ferimento superficial, único em tronco ou em membros, ou uma lambedura de pele com lesão superficial. Nessa situação eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Ou eu vou apenas observar esse paciente, ou eu já vou aplicar a vacina. Para decidir o que fazer, você vai ter que analisar as condições do animal. Então, esse ferimento leve, ele foi causado por um cão ou um gato que não tem suspeita de raiva no momento do acidente. Nessa situação, eu vou apenas observar o paciente e o animal por 10 dias. Terminei de observar o animal por 10 dias, ele se tornou raivoso ou desapareceu, daí existe indicação de aplicar 4 doses da vacina antirrábica intramuscular nesse meu paciente. Uma dose agora, depois de 3 dias, depois de 7 dias e depois de 14 dias. Se o animal era um cão ou gato que tinha suspeita de raiva no momento da agressão, daí eu vou dar 2 doses já dessa vacina antirrábica para esse paciente, agora e 3 dias depois, e vou observar esse animal. Nesse período de observação de 10 dias, o animal desapareceu ou se tornou raivoso, eu vou completar mais 2 doses da vacina, completando aí o esquema de 4 doses. Se esse acidente leve foi por um animal que comprovadamente tinha raiva, ou é um animal silvestre, ou é um animal de produção, daí logo de cara eu tenho indicação de fazer 4 doses da vacina antirrábica intramuscular. Agora, se eu tenho um acidente grave, o que é acidente grave? É um ferimento profundo em região de cabeça, em região de mãos e pés, ou quando existe lambedura de mucosa ou lambedura de lesão grave na pele, sempre existe indicação de vacina. A dúvida aqui é, preciso também de imunoglobulina antirrábica ou de soro antirrábico? Para decidir isso, você tem que analisar as condições desse animal. Se foi um acidente por cão ou gato que não tinha suspeita de raiva no momento do acidente, eu vou inicialmente dar 2 doses da vacina para o meu paciente, agora e 3 dias depois, e observar.
Nesse período de 10 dias de observação do animal, ele desapareceu, ele se tornou raivoso, eu completo mais 2 doses e faço também a imunoglobulina ou o soro antirrábico. Se o acidente grave foi por um animal que no momento do acidente tinha suspeita de raiva, eu dou 2 doses da vacina e além disso já dou a imunoglobulina ou soro antirrábico e observo esse animal. Raivoso, desapareceu, eu completo mais 2 doses da vacina. Se o acidente grave foi por um animal que tinha raiva ou é um animal silvestre ou de produção, eu já dou logo de cara 4 doses da vacina antirrábica associado à imunoglobulina antirrábica ou ao soro antirrábico. Existem algumas situações que você pode dispensar a profilaxia antirrábica, mesmo que você não avalie aí nem observe atentamente esse animal. Quais são as situações? Quando o acidente acontece por um cão ou um gato que vive apenas dentro de casa, só sai acompanhado pelo dono, que mora numa área de raiva controlada, como é o caso da cidade de São Paulo, ou quando eu tenho um acidente por roedores, como rato, porquinho da Índia, hamster, coelho, daí nessa situação eu posso dispensar. E existe uma situação que, independentemente do tipo de lesão, você tem indicação de já fazer logo de cara 4 doses da vacina e mais o soro ou imunoglobulina antirrábica, que é a situação do acidente com morcego, porque morcego tem alto risco de raiva, é o maior transmissor de raiva. Então, qualquer tipo de acidente com morcego, 4 doses da vacina e imunoglobulina antirrábica. Vamos lá para o nosso momento flashcard com relação à profilaxia do tétano. Você só vai indicar a imunoglobulina humana antitetânica se você tiver uma lesão de alto risco para o tétano e vacinação incompleta ou incerta. Na maior parte dos casos, você vai indicar apenas a vacinação antitetânica. Então, hoje, no nosso mini resumo, eu contei para vocês o que mais cai de imunizações na prova do Revalida INEP. Detalhe para o que mudou no calendário vacinal, situações especiais de vacinação, eventos adversos pós-BCG e pós-DTP e profilaxia pós-exposição ao tétano e à raiva. Tudo bem, gente? Sou Rodrigo Delmuth, sou professor de cirurgia e vamos falar agora hoje desse mini resumo sobre ATLS, tá bom? É a parte inicial do ATLS. A gente vai falar do quê? Do atendimento inicial ao paciente politraumatizado, sobre via aérea e rapidamente sobre trauma torácico. Então são esses 3 tópicos que iremos falar hoje. Vamos falar agora sobre atendimento inicial ao paciente politraumatizado. Gente, é simples assim. ATLS é ABCDE. ATLS é ABCDE. Tem que ser nessa sequência. A de via aérea, B de ventilação e respiração, C de status hemodinâmico, tá bom? De choque, de circulação, D que é o disability, que é o status neurológico do paciente, Glasgow, pupilas, movimentação e lateralização, e E de exposição e prevenção da hipotermia. A sequência sempre vai ser essa, ABCDE. Você não pode pular etapas, tá? Uma coisa muito importante que muito aluno acaba perguntando, Rodrigo, mas e o XABCDE? Calma lá, o XABCDE é coisa do PHTLS, do pré-hospitalar. O que é o XABCDE? O X é de exsanguinante, aquela hemorragia que está sangrando muito, muito, muito. Em alguns casos, que é exceção da exceção, presta atenção, acorda aí, ó. Exceção da exceção, se o autor te der um membro inferior com sangramento arterial ativo, você primeiro vai lá e vai comprimir esse sangramento e depois você vai na via aérea. Mas isso, gente, só vi uma vez cobrado em prova. É algo novo, tem 3, 4 anos. E isso acontece muito quando? Em guerra, entendeu? Isso é coisa do norte-americano, do ATLS que está lá na batalha, que explode uma granada e tem um sangramento da artéria braquial jorrando sangue. Então, assim, na prova, acho muito difícil o autor perguntar isso do XABCDE. Então, guardem que para a vida é ABCDE e a regra é essa. E agora, presta atenção comigo, acorda aqui, ó. Momento flashcard. Qual que é a prioridade no trauma? Prioridade no trauma é via aérea. Agora então vamos falar de via aérea no trauma. ATLS, letra A de via aérea. Gente, uma coisa muito importante aqui, que você tem que lembrar na via aérea no trauma,
é que você tem que fazer o básico antes. O básico faz muita diferença. E o que é o básico? Primeiro, você vai posicionar a via aérea do doente. Se ele estava lateralizado, vai retificar a cervical dele e colocar o colar cervical. O paciente respira muito melhor com a via aérea retificada e retinha do que com uma via aérea torta, tá bom? Então, primeira coisa, posicionar a via aérea. E aí, aspirar a boca. Aspirar com um aspirador rígido para tirar sangue, tirar qualquer volume que tenha lá dentro, ele pode ter vomitado e vai aspirar o resto de comida. Retirar corpos estranhos, pode ter dente, dentadura, pedaço de graveto ou de asfalto lá dentro, obstruindo a via aérea dele. Não retirem o corpo estranho com o dedo. Pega lá uma pinça, um Kelly, senão ele pode morder e você vai perder o seu dedo, ok? Então fui lá, posicionei via aérea, retifiquei via aérea, aspirei, tirei o corpo estranho. O que mais você pode fazer? As manobras básicas do trauma, que é elevar o mento ou tracionar a mandíbula. É o jaw thrust ou o chin lift. Isso vai ajudar a retificar a via aérea. Se o paciente respondeu bem essas manobras, você pode usar a cânula orofaríngea ou a cânula de Guedel, em excelente, e ela serve para levantar a base da língua e o paciente não se afogar com a própria língua. E além disso, oxigênio. Oxigênio é vida, ninguém vive sem oxigênio. Então você precisa fornecer oxigênio em alto fluxo para o paciente. Trauma não é oxigênio com cateterzinho pequenininho não. Isso aí é coisa de clínico. Você tem que dar muito oxigênio. Como? Máscara não reinalante. Então aquela máscara completa, com balão aqui atrás, que é a máscara não reinalante. Quantos por cento de oxigênio? 100% de O2. É o máximo possível que você pode fornecer. E um alto fluxo. Pelo menos aí 12 litros por minuto. A literatura varia um pouco. Às vezes vai a 10 litros por minuto, às vezes a 15. Então guarda, entre 10 e 15 litros por minuto, 100% de O2. Isso é excelente. Mas tá bom, eu fiz tudo isso, fiz manobras básicas, elevei o mento, tracionei a mandíbula, coloquei a cânula de Guedel, aspirei, tirei o corpo estranho e o paciente continua com uma via aérea não pérvia, tá bom? Eu vou lá, ele tá com muito sangue na via aérea, não adianta aspirar, continua tendo muito sangue. O que eu faço, gente? Já fiz tudo isso, não resolveu, agora sim eu estou autorizado e eu posso passar para uma via aérea mais avançada, uma máscara laríngea, por exemplo, ou uma intubação orotraqueal. Só depois que eu fiz tudo isso. Eu não vou entubar direto o doente antes de fazer alguma coisa assim, ok? E agora, para vocês, momento flashcard, gente. Prestem atenção, hein? Trauma grave de face, fratura de mandíbula e maxila, muito sangue na via aérea, sem possibilidade de aspiração. Eu aspiro e tem muito sangue. Qual que é a conduta, então? Cricotireoideostomia. Vamos lá recapitular. O que é a cricotireoideostomia? Cricotireoideostomia é um procedimento cirúrgico invasivo, mas muito rápido e teoricamente fácil de ser feito. Eu vou abrir diretamente a membrana cricotireoidiana entre a minha cartilagem cricoide e minha cartilagem tireoide. Eu só faço a crico por punção se eu não conseguir entubar o meu doente, se eu não conseguir passar uma máscara laríngea. Então guardem, a via aérea de escolha cirúrgica no trauma é a crico, tá bom? Não consegui entubar, crico eu faço. No trauma tem que ser assim. A crico por punção ou cirúrgica, tanto faz. E traqueostomia, Rodrigo? Traqueostomia no trauma é exceção da exceção da exceção. A traqueostomia eu só vou fazer se o paciente for criança, menor do que 12 anos, ou se eu tiver um trauma de laringe que eu não consegui entubar. Tomem cuidado com isso, porque trauma de laringe eu posso entubar, mas se eu não conseguir, eu não posso fazer a crico. Aí eu preciso partir direto para a traqueostomia. Guardaram isso? É isso que você tem que saber sobre via aérea no trauma. E agora vamos falar de trauma torácico dentro do ATLS, tá bom? Aqui com vocês em trauma torácico, eu quero falar sobre 3 temas diferentes. Primeiro, pneumotórax, hipertensivo pneumotórax simples. Depois, hemotórax. E por último, contusão pulmonar e tórax instável. Vamos lá falar sobre pneumotórax, gente. O que é pneumotórax? É quando eu tenho ar dentro da cavidade pleural, tá? Mas fora do pulmão, entre a pleura parietal e a pleura visceral.
esse ar está entrando por algum lugar, por alguma fístula. Pode ser um pneumotórax aberto, porque está entrando aqui por fora, um ferimento penetrante. Ou algum alvéolo lá dentro se rompeu e esse ar está extravasando para a cavidade pleural. O que é o pneumotórax simples? É aquele pneumotórax que não tem repercussões hemodinâmicas. Presta atenção aqui. Se o pneumotórax tiver repercussão hemodinâmica, isto é, choque, hipotensão, má perfusão, ele vira um pneumotórax hipertensivo. Esse é o grande diferencial. Se eu tiver um paciente chocado, é pneumotórax hipertensivo. Se eu tiver um paciente que não está chocado, pneumotórax simples, tá bom? O pneumotórax simples, como que eu vou avaliá-lo no exame físico? Eu vou lá e vou auscultar. Então, se eu tiver um pneumotórax desse lado, aqui desse lado, meus murmúrios vesiculares estarão abolidos ou reduzidos. Eu vou lá e faço percussão. Tum, tum, tum. Se tiver hipertimpânico, é porque tem muito ar lá dentro, é um tambor. Então, murmúrio vesicular reduzido e hipertimpanismo à percussão, isso é um pneumotórax. Como distinguir do hipertensivo? Primeiro, no hipertensivo eu posso ter estase jugular, tá bom? Por quê? Porque o meu retorno venoso não consegue voltar para o coração. O meu coração está colabado, está apertado, sendo empurrado para o outro lado. Então, estase jugular. Além disso, eu vou estar hipotenso, porque ele está chocado, sinais de má perfusão periférica. Uma coisa que na prática é muito difícil de ver, mas na prova pode ter, é desvio de traqueia para um lado. Se eu tenho um pneumotórax desse lado, a traqueia vai estar sendo empurrada para o outro lado, porque olha o ar aqui, ó, empurrando tudo para o lado de lá, tá bom? Esse é um pneumotórax hipertensivo. E qual que é a grande diferença do tratamento? O pneumotórax hipertensivo, eu primeiro tenho que fazer a punção de alívio. É mandatório que eu faça a punção de alívio para o pneumotórax hipertensivo. E aonde que eu faço essa punção? Acorda aí, vem comigo, ó. Isso foi uma mudança do ATLS em 2018, a 10ª edição do ATLS. Classicamente, a gente sempre fez a punção aqui, na segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular. O novo ATLS, ele sugere que essa toracocentese de alívio seja feita aqui, ó, no 4º, 5º espaço intercostal, já na linha axilar média ou anterior, no mesmo local da minha drenagem de tórax. Ele sugere, não é obrigatório, mas ele sugere. Depois que eu fiz a punção de alívio, eu transformei aquele pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples. E aí qual que é o tratamento do pneumotórax simples? Drenagem pleural em selo d'água, drenagem fechada. Sempre 4º, 5º espaço intercostal, linha axilar média ou anterior. E aí você conseguiu diferenciar se o pneumotórax é simples ou hipertensivo. Guardem também uma coisa muito importante. Pneumotórax hipertensivo, você não pode fazer raio-x, tá bom? O diagnóstico, ele é eminentemente clínico. Você só faz raio-x para pneumotórax simples. Aí pode fazer, não tem problema. Então já falamos de pneumotórax, vamos falar agora sobre hemotórax. O que os autores gostam de perguntar em prova? Sobre o hemotórax volumoso, o hemotórax maciço. Por definição, o hemotórax maciço é aquele com mais de 1,5 litro após a drenagem. Então, teoricamente, eu só sei se esse hemotórax ele realmente é maciço depois que eu drenei, tá bom? Saiu de mais de 1.500 ml, opa, isso é um hemotórax maciço e tem grandes chances desse hemotórax precisar de toracotomia, de cirurgia. Quando sangra mais do que 1,5 litro, a chance de precisar de cirurgia é muito alta. Antigamente a regra era só essa. Na prova o autor perguntava, saiu de mais de 1.500? Sim, resposta era toracotomia. Só que atualmente a gente sabe que o status hemodinâmico do doente é tão importante quanto o volume. Claro, se saiu mais de 1,5 litro, a chance de cirurgia é elevadíssima. Mas se o paciente estiver muito bem hemodinamicamente, ele está estável, ou eu dei um pouco de volume, um pouco de sangue, ele melhorou muito, eu posso tentar segurar a cirurgia e manter com o dreno e ver como ele fica, tá bom? Então tem que sentir isso na prova. Se o autor te der um paciente muito bem, você não precisa marcar a cirurgia, mesmo saindo mais de 1.500 ml de sangue. Mas lembrem-se, antigamente a regra era essa. E por último, para finalizar a parte de trauma torácico, vamos falar agora sobre contusão pulmonar e tórax instável. Definição. O que é tórax instável? Tórax instável
é quando eu tenho fratura de pelo menos 2 costelas em 2 locais diferentes. De novo, eu tenho fratura de pelo menos 2 costelas em 2 locais diferentes. Isso faz um retalho gradil solto, um retalho costal solto no meu tórax. Eu tenho respiração paradoxal. Quando eu inspiro, o meu tórax afunda nesse local. Eu inspiro, meu tórax afunda nesse local. Gente, se quebrou costela aqui fora, como é que tá lá dentro? Lá dentro também quebrou muita coisa. Então esse pulmão está doente, é a famosa contusão pulmonar. O pulmão está machucado lá dentro. E qual que é o tripé, o tratamento da contusão pulmonar? O tripé, ele é analgesia importante, com morfina, com opioide. Segundo, evitar hiperidratação. Eu não posso encharcar esse doente, encharcar esse alvéolo já doente. E por último, fisioterapia respiratória intensiva. Então guardem analgesia, fisioterapia e balanço hídrico negativo. Guardaram isso? Agora, momento flashcard para vocês. Paciente vítima de trauma, murmúrio vesicular abolido de um lado, hipertimpânico, com estase jugular e hipotensão. Qual é o diagnóstico e conduta? É um pneumotórax hipertensivo. Conduta, toracocentese de alívio, seguida de drenagem de tórax. Encerramos aqui então hoje esse mini resumo. Nós vimos no trauma 3 coisas são muito importantes. Atendimento inicial ao paciente politraumatizado, via aérea e trauma torácico. Até a próxima aula, pessoal! Oi, gente, aqui é a professora Natália, eu sou professora de pediatria e eu tô aqui para falar com vocês sobre doenças exantemáticas. Nessa aula de hoje, eu vou comentar como que você vai fazer o diagnóstico diferencial, vamos falar de doença de Kawasaki e, por fim, sobre profilaxia pós-exposição à varicela. Vamos começar falando do que mais cai na prova do Revalida INEP, que é fazer o diagnóstico diferencial de uma criança que chega com queixa de manchas no corpo. Eu vou mostrar para vocês quais são os pontos mais importantes que você tem que analisar para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar é o tipo de exantema. Se você está diante de um exantema pápulo-vesicular, ou seja, que tem pápulas e vesículas, daí você só tem 2 diagnósticos diferenciais. Ou você está diante de uma varicela, de uma catapora, e aí nessa situação eu tenho um exantema pápulo-vesicular polimórfico, ou seja, que na mesma região de pele eu tenho pápulas, máculas, vesículas e crostas disseminado aí pelo corpo. Ou eu posso estar diante de uma doença mão-pé-boca, e aí nessa situação eu tenho um exantema pápulo-vesicular nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, e eu tenho também úlceras orais. Se você está diante de uma criança que não tem exantema pápulo-vesicular, provavelmente você está vendo um exantema máculo-papular, que aí é o exantema predominante em todas as outras doenças exantemáticas. Para você conseguir fazer o diagnóstico diferencial, você vai ter que analisar 2 coisas: a idade dessa criança e quais são os sintomas que acompanham esse exantema máculo-papular. Então, se você está diante de um lactente, uma das hipóteses é sarampo. O sarampo se manifesta como um exantema máculo-papular coalescente no tronco, ou seja, que vai juntando aí as manchas no tronco. Esse exantema dura 7 dias e depois ele some, deixando uma descamação fina, e ele se acompanha de sintomas importantes de infecção de vias aéreas superiores. Então, coriza, conjuntivite, tosse. Além disso, o sarampo tem um sinal clínico patognomônico, que é a presença das manchas de Koplik, que são manchas branco-azuladas de 1 milímetro de diâmetro, localizadas em bochecha, ali na região da altura dos dentes molares. Outra hipótese, quando eu tenho um exantema máculo-papular num lactente, é rubéola. Rubéola também cursa com exantema máculo-papular, que também aparece aí em região de tronco. Geralmente ele dura 3 dias e ele some sem deixar descamação. Qual que é uma característica interessante da rubéola? Esse é um exantema que a gente diz evanescente, ou seja,
Quando eu tô com o exantema em face e depois ele desce para o tronco, some o exantema da face. Daí ele desce para os membros, some o exantema do tronco. Ele some muito rápido e vai aparecendo cada hora em uma região. Além disso, no caso da rubéola, eu tenho linfadenopatia cervical posterior e linfadenopatia occipital. Também é uma característica aí bem marcante. E por fim, lactente com exantema, eu não posso deixar de pensar em exantema súbito. No caso do exantema súbito, eu tenho um quadro diferente. Eu tenho um bebê que se apresenta com febre alta, que dura aí 3 a 5 dias, e de repente essa febre resolve, então ela resolve em lise, e logo em seguida aparece um exantema maculopapular róseo em tronco. Esse é o quadro do exantema súbito. Agora mudando um pouco de faixa etária, se eu estou falando de escolar, adolescente, daí eu tenho 2 diagnósticos diferenciais que inclusive cursam com achados clínicos semelhantes. Esses 2 diagnósticos cursam com o que a gente chama de face esbofeteada, que é um exantema macular aqui em região das bochechas e que polpa nariz, testa e região perioral. Inclusive essas são crianças que têm o característico sinal de Filatov, que é a palidez perioral. Então, 2 doenças podem cursar com isso. A primeira delas é o eritema infeccioso. Além desses achados clínicos que eu já contei para vocês, ele também se manifesta com um exantema rendilhado no tronco. Esse é um exantema que some sem deixar descamação, mas ele tem a característica de recidivar quando eu tenho exposição a algum fator desencadeante, como calor, exercício físico intenso ou até estresse. E a outra doença é a escarlatina. A escarlatina se manifesta com um exantema micropapular em lixa, então é uma pele um pouco mais áspera quando você passa a mão, bem vermelho, e esse exantema se acentua na região de dobras. Então, por exemplo, aqui em região atrás do cotovelo, que é o que a gente chama de linhas de Pastia. Esse é um exantema que também some deixando descamação. E lembrar que a escarlatina é um quadro que aparece depois de uma faringite estreptocócica. Então você pode ter uma história aí também de infecção de garganta com exudato purulento. Entendido tudo sobre diagnóstico diferencial de doenças exantemáticas, eu quero só falar de mais uma doença, que é a mononucleose. A mononucleose é causada pela infecção pelo Epstein-Barr vírus, e o quadro clínico típico de mononucleose acontece quando a primo-infecção por esse vírus acomete adolescentes ou adultos jovens. Depois de um período de incubação de 30 a 50 dias, eu tenho um quadro de pródromo com febre, uma fadiga, um mal-estar, uma dor de garganta, uma cefaleia, dura aí 1 a 2 semanas, e daí eu tenho persistência dessa febre e esse paciente evolui com linfadenopatia disseminada, inclusive a presença de linfonodos epitrocleares é um dos achados que deve levar você a pensar em mononucleose infecciosa. Ele pode evoluir também com esplenomegalia, hepatomegalia, e ele evolui com uma hipertrofia de amígdalas com exudato que na verdade é meio acinzentado. Só que aí esse adolescente vai no pronto-socorro, alguém vê esse exudato em amígdalas e fala: isso é uma faringite estreptocócica, e dá uma amoxicilina, por exemplo. E o que acontece? Essa criança evolui com um exantema por conta de uma hipersensibilidade transitória aos derivados da penicilina, que acontece durante a infecção da mononucleose. Então, a mononucleose, no seu quadro clínico clássico, não evolui com exantema, mas ela aparece como um diagnóstico diferencial por conta desse uso inadvertido aí dos derivados da penicilina. Qual que é o tratamento da mononucleose? Apenas repouso, principalmente por conta desse baço aumentado aí, que pode romper se você fizer esportes de contato, e lembrar que a mononucleose pode cursar com algumas complicações, como obstrução de vias aéreas superiores por conta da hipertrofia de amígdalas, síndrome de Guillain-Barré, anemia hemolítica, trombocitopenia e a própria rotura esplênica. Então, no nosso momento flashcard de hoje, eu queria lembrar que para fazer o diagnóstico diferencial das doenças exantemáticas, você tem que prestar atenção em 3 aspectos: tipo de exantema, idade da criança e sintomas que acompanham esse exantema.
Vamos passar agora para o nosso segundo tema, que é de doença de Kawasaki, uma vasculite febril aguda autolimitada de etiologia desconhecida, que é mais comum em asiáticos e em meninos menores de 5 anos, sendo o pico de incidência de 18 a 24 meses de vida. A doença de Kawasaki faz parte aí do grupo das doenças exantemáticas e é uma doença de diagnóstico clínico. Para o diagnóstico, você precisa aí ter os critérios diagnósticos, sendo o critério obrigatório febre por pelo menos 5 dias. Além dessa febre, eu tenho que ter pelo menos 4 desses 5 critérios clínicos que eu vou contar para vocês. Esse paciente pode se manifestar com um exantema polimórfico em tronco, qualquer tipo de exantema, exceto o exantema vesicular. Ele também pode ter alterações orais, como eritema, língua em framboesa, lábios fissurados, mas não pode ter vesículas em orofaringe. Ele tem alterações de extremidades, e aqui eu tenho manifestações de extremidades na fase aguda, edema e eritema de mãos e pés, e na fase subaguda eu já tenho uma descamação periungueal. Além disso, o outro achado é hiperemia conjuntival bilateral sem exudato, então basicamente olho vermelho. E o último achado seria a linfadenopatia cervical não supurada, então que não sai pus, mas que tem diâmetro superior a 1,5 cm. Geralmente essa linfadenopatia cervical é unilateral. Então tem febre por mais 5 dias, associada a pelo menos 4 desses 5 achados, está fechado o diagnóstico de doença de Kawasaki. E qual que é o problema da doença de Kawasaki? É a sua principal complicação, que é o aneurisma de artéria coronariana, que geralmente acontece na fase subaguda da doença de Kawasaki. Então, depois de 2 a 3 semanas de doença, que é quando eu também tenho o pico da trombocitose e o pico das provas inflamatórias. Geralmente esse aneurisma de artéria coronária está localizado na região proximal da artéria coronária descendente anterior ou na região proximal da coronária direita. E como é que eu faço o rastreio dessa complicação tão importante? Por meio de um ecodoppler cardiograma, que é um exame obrigatório assim que você fecha o diagnóstico de doença de Kawasaki. Então, fiz o diagnóstico, fiz o ecocardiograma, se ele estiver normal, eu vou repetir o ecocardiograma depois de 2 a 3 semanas de doença, que é quando a gente tem mais aneurisma, e se estiver normal, eu vou repetir depois de 6 a 8 semanas de doença, que já é uma fase de convalescência, que já é uma fase em que eu tenho normalização da inflamação. Se estiver normal, aí tranquilo, o paciente está de alta. Como que eu faço para evitar o aparecimento desse aneurisma? É para isso que a gente trata a doença de Kawasaki. Então, o tratamento é feito com gama-globulina intravenosa em dose única e o objetivo é realmente reduzir a incidência do aneurisma de artéria coronariana. Quando a gente faz a gama-globulina, eu tenho uma rápida melhora da febre do paciente também. Além disso, a gente usa AS, ácido acetil salicílico, em dose alta até a resolução da febre e depois eu mantenho em dose baixa, dose antitrombótica, até 6 a 8 semanas de evolução da doença, que é quando eu tenho a normalização da trombocitose. O que é importante que vocês saibam? Que existe uma associação entre a doença de Kawasaki e a Covid-19 em crianças. A gente viu um aumento dos casos de doença de Kawasaki nessa época de pandemia de Covid-19. E a doença de Kawasaki faz diagnóstico diferencial com uma outra manifestação clínica que é específica da Covid-19 na infância, que é a síndrome inflamatória multissistêmica da criança. Esse quadro ele aparece semanas a dias depois da infecção pelo coronavírus e também fecha o diagnóstico por meio de critérios clínicos. Então presta atenção, para fechar o diagnóstico de síndrome inflamatória multissistêmica da criança relacionada ao Covid-19, eu preciso de febre alta de mais de 38 graus Celsius por pelo menos 3 dias, numa criança que tem até 19 anos de idade, associada a pelo menos 2 achados clínicos: conjuntivite não purulenta ou lesão cutânea bilateral ou sinais de inflamação mucocutânea,
manifestações gastrointestinais como diarreia, vômito, dor abdominal, hipotensão arterial ou choque, disfunção pericárdica, pericardite, valvulite ou anormalidades coronarianas, e aqui inclui alterações de ecocardiograma e também alterações de dosagem de troponina ou proBNP, ou coagulopatia com alteração de tempo de protrombina, TTPA ou dedímero elevados. Então, além de ter a febre mais 2 desses achados que eu contei, eu preciso também de evidência de elevação de marcadores inflamatórios, como VHS, proteína C reativa, procalcitonina, excluir diagnósticos diferenciais e evidência de Covid-19. Só que veja, essa manifestação da síndrome inflamatória multissistêmica é uma manifestação geralmente tardia, acontece semanas depois da infecção aguda. Então, ou eu tenho a história nessa criança de um PCR anterior positivo para o coronavírus, ou eu tenho um teste antigênico ou sorológico positivo, ou eu tenho história de contato com um adulto que teve coronavírus positivo. E aqui o tratamento, como é uma doença inflamatória que também leva a um comprometimento cardíaco importante, o tratamento é muito semelhante ao tratamento que a gente faz para a doença de Kawasaki. Então, nosso momento flashcard de agora é para relembrar que você precisa ter aí na ponta da língua os critérios diagnósticos para a doença de Kawasaki, e não se esqueça que ela pode estar associada à Covid-19 nas crianças. Vamos agora para o nosso terceiro e último tema, profilaxia pós-exposição à varicela. E a profilaxia pós-exposição está indicada quando eu tenho um contato significativo de um indivíduo que é suscetível à varicela e que tem risco de evoluir com uma varicela mais grave. Então, principalmente em 3 situações: quando esse indivíduo suscetível a uma grávida, um imunossuprimido, ou quando eu estou fazendo uma prevenção de surto de varicela num berçário, ou uma prevenção de surto de varicela numa enfermaria. Então vamos começar falando dos gestantes e dos imunossuprimidos, que são suscetíveis e tiveram contato de risco com caso de varicela. O que fazer? Usar imunoglobulina anti-varicela zoster em até 96 horas depois desse contato. Essa é a forma de prevenção. Agora, se eu estou falando de uma prevenção de surto no berçário, o objetivo aqui é evitar a varicela neonatal, que é um quadro mais grave de varicela. Também eu vou fazer a prevenção com o uso de imunoglobulina anti-varicela zoster, mas para quais recém-nascidos? Para aqueles recém-nascidos cuja mãe teve varicela de 5 dias antes até 2 dias depois do parto, ou seja, não teve tempo de passar anticorpos pela placenta para esse bebê. Aqueles recém-nascidos prematuros entre 28 e 36 semanas de idade gestacional, quando a mãe tem história negativa para varicela, ou seja, a mãe não passou anticorpos transplacentários porque ela nunca teve varicela, então esse bebê também está em risco. E para aqueles recém-nascidos prematuros com menos de 28 semanas de idade gestacional, ou que tem peso de nascimento inferior a 1.000 gramas, independentemente da história materna de varicela, porque aí nem deu tempo de passagem de anticorpo nenhum pela placenta. Então, nessas 3 situações, imunoglobulina anti-varicela zoster. E na última situação de profilaxia pós-exposição à varicela, que é a prevenção do surto na enfermaria, você vai usar imunoglobulina anti-varicela zoster quando você tem um contactante que tem menos de 9 meses ou que é imunossuprimido, e você pode lançar mão da vacina da varicela se esse contactante tiver mais de 9 meses de vida e for imunocompetente. Lembrando que a criança com varicela, ela transmite o vírus por via respiratória e por contato com as lesões, né, com as vesículas, até 7 dias, em geral até que todas as lesões estejam em forma crostosa, o que demora em torno de 1 semana. Então é durante esse período que ela tem que ficar afastada de pessoas que não tiveram varicela e principalmente daqueles que são suscetíveis para quadros mais graves, como esse pessoal aí que eu acabei de contar para vocês. Então, no nosso momento flashcard de hoje, eu tô aqui para lembrar que você precisa saber aí de cabeça todas as indicações da imunoglobulina anti-varicela zoster
quando ela está indicada para profilaxia pós-exposição da varicela. Então agora a gente terminou nosso resumo sobre doenças exantemáticas. Você já sabe como fazer o diagnóstico diferencial de todas as doenças, sabe tudo sobre mononucleose, não é bem uma doença exantemática, mas pode cursar com exantema quando a gente faz uso de amoxicilina. Tudo sobre Kawasaki e sua relação com a Covid-19 na infância, e a gente também falou de uma coisa que cai bastante no Revalida INEP, que é a profilaxia pós-exposição à varicela.